Agora, a gente estava tratando de campos elétricos, no caso, campos elétricos em meios homogêneos. No caso, criam-se os dipolos se cancelam lá dentro e está tudo certo. No caso, um ponto importante dos dipolos da polarização homogênea é que ele não precisa de uma descrição ponto a ponto, porque é uma constante. Se eu tiro o divergente, ele vai dar zero, que é uma constante. Só que quando ele é não homogêneo, quer dizer que ele varia ponto a ponto no espaço. Se ele varia ponto a ponto no espaço, se eu aplico eu consigo obter uma equação de Poisson para o campo, para o vetor para o campo devido à polarização. Só que a carga líquida tem que ser zero, porque a carga se conserva. As cargas não foram destruídas, elas só se deslocaram e criaram um pequeno dipolo, ou criaram uma polarização interna. Então, a partir dessas duas condições que agora são verdades e que têm que ser verdades, a gente vai dizer que a densidade de polarização, nesse caso é uma densidade porque ela não é mais constante, vai ser igual a menos o divergente do vetor polarização elétrica. Se eu quisesse chamar para transformar essa relação na relação de Poisson, basta dividir os dois lados pela permissividade no vácuo. Aqui vai ficar o termo conhecido e aqui vira um campo. Certo, agora que a gente tem essa definição que permite que eu use um termo, permite que eu associe um divergente ao vetor de polarização, eu posso descrever a equação de Poisson considerando a densidade de polarização, porque, assim como no caso que ela também vai gerar um campo. Só que aqui vem uma coisa bem interessante. Certo, nós estávamos supondo campos externos para simplificar o entendimento. Só que, quando a gente trata da matéria, o campo, ou a distribuição de carga que nós inserimos na matéria que nós queremos descrever o campo, também gera polarização. Então, o campo naquela região, ou naquele meio, vai ter que considerar tanto as cargas livres, entre aspas, quanto as cargas de polarização. Por isso que a equação de Poisson, na presença da matéria isolante, sempre lembrando, fica dessa maneira. Quando a gente aplica a relação entre a densidade de carga de polarização e o vetor de polarização, a gente chega nessa relação. O que essa relação nos diz? Essa relação nos fornece um campo. Esse campo que está entre chaves é o campo gerado unicamente por essas cargas, independente se elas estão, no caso, para nossa, eu não sei, em princípio, em que meio eu estou. Eu estou no vácuo, eu tenho cargas, elas geram esse campo. Essa aqui seria a equação de Poisson no seu modo como a gente viu lá no vácuo, lá atrás. Só que esse campo seria interessante ele receber um nome, que esse nome é dado por Maxwell. Quando a gente vai falando das equações de Maxwell, a gente vai entender qual foi a lógica que ele teve para dar esse nome. E também a gente vai fazer uma pequena consideração, que a gente está aplicando campos, ou no caso, cargas que geram campos que são muito menores que os campos interatômicos, para a gente poder usar essa relação, e dessa relação a gente vai encontrar essa outra relação, e seria a constante
dielétrica do meio e sua suscetibilidade elétrica. Nós vamos reescrever aquele termo entre colchetes nessa condição. Nessa condição, o termo entre colchetes é chamado de vetor de deslocamento elétrico, e esse vetor de deslocamento elétrico, que é denominado de D, no caso do vetor de deslocamento elétrico, é representado por D. O interessante de se notar aqui é que dentro das chaves ficou tanto a constante dielétrica quanto o campo. O campo tinha que ficar por causa do divergente. Mas a constante dielétrica também está aqui porque ela varia de ponto a ponto. Então, embora o produto interno não vá atuar sobre ela, a derivada, ou o gradiente nesse caso, vai atuar sobre ela, porque é uma derivada. Então, a gente não pode simplesmente tirar a constante dielétrica do colchete sem saber como o material se comporta. Então, a gente chega nessa relação aqui. Essa relação é conhecida como, é uma das primeiras equações de Maxwell, porque normalmente foi o Maxwell que inseriu o termo deslocamento, o vetor de deslocamento elétrico. Nesse caso, ele é um campo diferente, ele chama de vetor, mas ele é um campo de fato, diferente do vetor de polarização dielétrica, que unitariamente não é um campo. O D, o vetor de deslocamento elétrico, é um campo.